Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar um trecho de uma obra chamada Pescadores de Homens, a arte de ganhar almas. O ponto de partida é uma passagem bíblica que muita gente conhece. Aquele momento em que Jesus convoca os primeiros discípulos, que eram pescadores, para segui-lo. Só que o texto que a gente tem em mãos vai muito, mas muito além de só recontar a história. Exatamente. Olha, a proposta do texto é basicamente pegar essa narrativa e tratar como um estudo de caso, sabe? Um estudo de caso. Isso, ele disseca a história para extrair dali uma metodologia, uma arte para, nas palavras do autor, ganhar almas. A ideia é transformar a parábola numa espécie de manual de campo. Um manual. Gosto disso. Então a nossa análise hoje é sobre isso. Como um texto antigo transforma uma simples profissão em um manual complexo de, psicologia, comunicação e até análise textual. Vamos ver como o autor constrói esse argumento, peça por peça. Vamos começar pela ideia central, que é essa transformação de uma profissão comum, a pesca, num símbolo poderoso. Jesus encontra esses pescadores, gente simples, e diz a frase que muda tudo. Eu os farei pescadores de homens. O texto mergulha fundo no que essa mudança realmente significa. E aqui já temos o primeiro ponto que o texto acha genial na metáfora. É uma inversão completa de resultado. Pensa bem, um pescador comum tira um peixe vivo da água para a morte. O fim da linha para o peixe é... O fim da vida. Exato. Já os pescadores de homens, nessa interpretação, fazem o oposto. Eles são chamados para resgatar pessoas que estariam espiritualmente mortas em transgressões e pecados, para que elas possam, de fato, começar a viver. Nossa, isso muda tudo. Então a metáfora não é sobre capturar, mas sobre salvar. A rede não é uma armadilha, é um bote salva-vidas. Faz sentido. O texto dá mais exemplos de como essa elevação funciona? Sim, e ele faz um paralelo muito interessante com a história do rei Davi. Davi era um pastor de ovelhas, uma ocupação, assim, básica, até humilde. Certo. E ele é chamado por um que o texto chama de um grau mais elevado de pastoreio, guiar uma nação inteira. A lógica é a mesma. Pega-se uma habilidade do dia a dia, uma perícia mundana, e ela é elevada a um propósito espiritual, de liderança, com um resultado radicalmente diferente. E a reação deles a esse chamado, porque é uma proposta de carreira no mínimo inusitada. Pois é, e o texto destaca que a resposta foi imediata, quase inexplicável em termos lógicos, sabe? Eles não pediram uma semana para pensar, não fizeram um plano de transição de carreira. Nada disso. A fonte diz que eles largaram tudo ali, na hora. Redes, barcos, o negócio da família, até o pai de 2 deles estava no barco e ficou para trás. Eles simplesmente foram. É uma reação difícil de imaginar hoje em dia, né? Largar tudo instantaneamente sem um plano B. O texto realmente enfatiza o poder absoluto desse chamado. Com certeza. E a partir daí a analogia se desdobra. Eles agora lançariam a rede do evangelho no mar do mundo para trazer almas para as praias da salvação. A imagem é muito vívida e mostra como essa metáfora passa a definir cada aspecto da nova vida deles. Ok. E é aqui que o texto começa a virar um manual de verdade, né? Porque o autor não se contenta com a beleza da metáfora, ele quer extrair regras práticas. Exato. E ele estabelece 3 regras para o sucesso na pesca de almas. As regras são: primeira, mantenha-se fora de vista. Segunda, mantenha-se ainda mais fora de vista. E a terceira, mantenha-se ainda mais longe fora de vista. Peraí, a primeira regra é fique fora de vista, a segunda é fique ainda mais fora de vista e a terceira é fique ainda mais longe fora de vista. Parece até uma piada. O autor está tentando ser engraçado ou tem algo realmente profundo aqui? É uma reação comum, mas a ênfase é totalmente deliberada e é o coração do argumento dele. A mensagem central é a anulação completa do ego do mensageiro. Anulação do ego. Isso, a ideia é que não se pode, segundo o texto, promover a Cristo e a si próprio ao mesmo tempo. A imagem que ele usa é brilhante, a sombra do pescador na água.
Qualquer pescador sabe que se a sua sombra cai sobre a água, os peixes fogem. A sombra, nessa metáfora, é o ego. Entendi. Se a pessoa que está sendo pescada vê mais o pescador do que a mensagem, o objetivo se perde. A personalidade, o orgulho, a vontade de aparecer, tudo isso seria a sombra que afasta o cardume. Exatamente. E essa ideia de ocultar um mensageiro é algo que a gente vê discutido até hoje, não só na religião, mas em marketing, em liderança. A ideia de que a missão deve ser maior que a personalidade do líder. Mas isso não é um pouco extremo? Quer dizer, a personalidade do mensageiro não importa? Às vezes é a paixão e o carisma de alguém que nos convence de uma ideia, não? Essa é uma ótima pergunta. E o texto aborda isso de forma indireta. A questão não é eliminar a personalidade, mas o personalismo, sabe? A diferença é sutil. Não é sobre ser um robô sem emoção, mas sobre garantir que o seu carisma sirva à mensagem e não a si mesmo. O texto ilustra isso com uma anedota muito forte sobre um orador famoso da época, o Dr. J.H. Jowett. Conta essa história. Antes de Jowett subir para falar para uma multidão, uma pessoa na plateia fez uma oração fervorosa, segundo o texto. E a oração não foi "Senhor, inspire-o" ou "dê a ele boas palavras". O que foi então? A oração foi: "Agora, Senhor, oculta-o, oculta-o". O pedido era para que o mensageiro se tornasse invisível, para que a mensagem brilhasse sem nenhuma interferência humana. Uau! Pedir para o palestrante principal ser ocultado é bem contraintuitivo, mas dentro dessa lógica faz todo sentido. Se o pescador tem que ficar totalmente escondido, alguma coisa tem que atrair o peixe. E aí entra a isca, imagino. Exatamente. A lógica é perfeita. Se o pescador está fora de vista, a isca precisa ser o centro absoluto das atenções. Ela tem que ser irresistível por si só. Certo. O texto argumenta que os pescadores de homens precisam ser mestres em iscar o anzol corretamente. E o que seria essa isca? Aqui o texto apresenta uma das imagens mais potentes. E ele mesmo admite que pode soar grotesca. É uma visão atribuída aos pais da igreja. Só para contextualizar, quando falamos em pais da igreja. Boa. A gente está falando dos primeiros grandes teólogos e pensadores do cristianismo, lá nos primeiros séculos. E eles tinham essa interpretação teológica antiga e muito visual. E qual era? Segundo essa visão, a cruz era o anzol e o próprio Cristo era a isca. Uma isca divina usada por Deus para, nas palavras do texto, capturar o mal. Ok, essa imagem do Cristo como isca é forte. Para não dizer chocante. O autor do texto defende essa imagem ou ele só apresenta como um artefato histórico da teologia antiga? Ele apresenta como um exemplo poderoso da teologia patrística, reconhecendo o choque que ela pode causar. Mas ele também traz outras imagens. Cita John Bunyan, que usou uma linguagem mais suave. A graça e a glória são a isca do evangelho. Ah, bem mais suave. Sim. O ponto principal não é se apegar a uma única imagem, mas entender o princípio. A isca precisa ser a certa para o peixe certo. O texto sugere que as escrituras seriam como uma caixa de pesca cheia de iscas diferentes. E o trabalho do pescador é saber qual usar para cada dúvida, medo ou problema que a pessoa apresente. Entendi. É uma abordagem bem estratégica. Mas a isca e o anzol são apenas parte da técnica. O autor argumenta que, para ser um bom pescador, é preciso conhecer o mar onde se pesca. E, para ele, isso significava conhecer os textos originais num nível de detalhe impressionante. E essa transição nos leva a uma parte do texto que muda completamente de tom. A gente sai das metáforas e entra numa análise textual quase forense. Forense, gostei. O autor se dedica a provar que 3 relatos diferentes do chamado dos discípulos nos evangelhos não são a mesma história contada de formas diferentes, mas sim 3 eventos distintos. Certo, e isso é importante porque, para muitos, essas histórias são meio que intercambiáveis. O autor está dizendo, não, pessoal, vocês estão lendo errado. Exatamente. Ele defende veementemente que se trata de chamados diferentes e progressivos. Para provar, ele primeiro compara o relato do Evangelho de João com o de Mateus
e aponta 4 diferenças que ele considera irrefutáveis. A primeira é a localização. Onde cada um acontece. O evento em João acontece na Judeia, perto de onde João Batista estava pregando. Já o de Mateus acontece na Galileia, às margens do Mar da Galileia. Ok, isso por si só já é uma grande diferença. Judeia e Galileia não são exatamente vizinhas de porta. Isso já seria o suficiente para levantar suspeitas de que são eventos distintos, certo? Para o autor, sim, é um pilar do argumento. A segunda diferença que ele aponta é a iniciativa. No relato de João, é André quem, por curiosidade, se aproxima e pede uma entrevista com Jesus. A ação parte dele. Ele busca o contato. Isso. Em Mateus, a cena é o oposto. Jesus está caminhando e ativamente chama André e seu irmão Pedro. A iniciativa é 100% de Jesus. Interessante. Em um, os discípulos buscam, no outro, são buscados. Qual é a terceira diferença? Está no agrupamento dos irmãos, André e Pedro. No Evangelho de João, André é chamado primeiro com um discípulo anônimo. Só depois, convencido, é que André vai procurar o irmão Pedro e o leva até Jesus. É um processo em 2 etapas. E em Mateus? Já em Mateus, a cena é mais direta. André e Pedro estão juntos pescando e são chamados ao mesmo tempo, como uma dupla. Certo. E a quarta diferença? A quarta é sobre os outros irmãos, Tiago e João. No Evangelho de João não tem nenhuma menção a Tiago. E o apóstolo João é tradicionalmente identificado como aquele discípulo anônimo que estava com André. Ok. Em Mateus, a dinâmica é outra. João é chamado explicitamente junto com seu irmão Tiago, um pouco depois de Pedro e André, enquanto eles consertavam as redes no barco com o pai. Para o autor do nosso texto, essas 4 divergências somadas tornam impossível que seja o mesmo evento. São 2 fotos de 2 momentos diferentes. A argumentação é bem detalhada. E ele para por aí, ou continua a análise? Ele continua. Agora ele compara o relato de Lucas com o de Mateus, que são os 2 que as pessoas mais confundem. E aqui também ele lista diferenças cruciais. A primeira, e talvez a mais óbvia, é o milagre. Que milagre? No relato de Lucas, o chamado acontece logo depois da pesca milagrosa, um evento espetacular, onde Jesus manda Pedro, que não tinha pescado nada a noite inteira, jogar as redes de novo. E elas vêm cheias. Estão cheias de peixes que quase arrebentam. É um evento grandioso que deixa Pedro de joelhos. Já em Mateus, nada disso. Não há milagre, é uma cena sóbria, quieta, o chamado e a resposta. A presença ou ausência de um milagre dessa magnitude realmente muda todo o tom da cena. Completamente. A segunda diferença, segundo o autor, é o agrupamento. Em Lucas, por causa do impacto do milagre, os 4, Pedro, André, Tiago e João, são essencialmente chamados juntos, como um grupo, depois que todos testemunham o evento. E em Mateus, em duplas. Isso, em Mateus, como a gente já viu, a dinâmica de duplas separadas. Primeiro Pedro e André, depois um pouco mais adiante, Tiago e João. Faz sentido a lógica narrativa diferente? O que mais? Um detalhe que parece pequeno, mas que ele usa como evidência: o estado das redes. Em Lucas, as redes estão sendo usadas ativamente na pesca milagrosa e elas se rompem com o peso dos peixes. Certo. Em Mateus, a descrição é outra. Pedro e André estão lançando as suas redes, uma ação normal, e Tiago e João estão consertando as suas, o que implica que eles já tinham terminado ou que as redes tinham algum problema. São 3 ações distintas, quase arrebentando, sendo lançadas e sendo consertadas. É o tipo de detalhe que a gente normalmente passa por cima, mas que, quando colocado em evidência, fortalece o argumento. E a última diferença entre Lucas e Mateus? É o contexto geral da cena. O evento em Lucas, com uma multidão se aglomerando na praia para ouvir Jesus, a ponto dele ter que entrar num barco para pregar. Sugere um momento mais avançado. Exato, já existe, como diz o texto, um entusiasmo popular. Em Mateus, a cena é solitária. Jesus caminhando sozinho pela praia, sem multidões. Parece ser bem no comecinho de tudo. Para o autor, a soma disso é prova clara de que Lucas e Mateus descrevem dias e eventos completamente separados. Então, o que podemos tirar disso tudo? É incrível. A gente começou com uma metáfora que parecia simples,
a dos pescadores, e seguindo o fio desse texto, passamos por teologia, por táticas de comunicação quase de guerrilha e terminamos numa análise textual de detetive. Se a gente conectar todos os pontos, o que o texto está fazendo é construir um guia prático a partir de uma história. Ele desmonta a narrativa para extrair uma metodologia, mas o ponto final, o arremate do autor, depois de toda essa análise de regras e textos, está na frase exata de Jesus. Qual? Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. A ênfase que o texto dá é no eu os farei. Não é aprendam a ser ou esforcem-se para ser, é eu os farei. Exatamente. A sugestão é que, no fim das contas, a transformação de um pescador comum num pescador de homens não vem do esforço próprio, nem do aprendizado das regras ou do domínio das técnicas. Vem de fora. É apresentada como uma ação externa, uma criação divina. O pescador não se faz, ele é feito. Depois de todo o manual de como fazer, a conclusão é que você, na verdade, é o objeto da ação, não o agente. É uma conclusão poderosa e, de certa forma, paradoxal. E nos deixa com uma reflexão final, né? O texto dedica um tempo enorme aos métodos do pescador, à necessidade de se manter oculto, de usar a isca certa, de conhecer os textos em detalhes. No entanto, a sua própria conclusão aponta para o fato de que o pescador é, em última análise, feito por uma força maior. Isso nos leva a pensar. Em qualquer busca por conhecimento ou habilidade, seja espiritual, profissional ou pessoal, qual é o verdadeiro equilíbrio entre a técnica que a gente pode aprender e dominar e a transformação que talvez precise vir de algo além do nosso próprio esforço?